Olá, então estamos iniciando um encontro do nosso grupo Ser Mais Feliz. A gente tem o propósito no grupo de fazer estudos sobre desenvolvimento humano e sobre melhoria da vida em todas as áreas da vida. E a gente vai começar a fazer um estudo agora a respeito do livro O Milagre da Manhã. Para quem teve encontros anteriores, né, já sabe que eu comentei que a gente vinha estudando o livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e que eu havia comentado que é o meu livro favorito, né? De todos os livros que eu já li, o Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes é meu livro favorito. E esse livro, O Milagre da Manhã, é um livro que eu li bem recentemente, eu li ele esse ano, e ele entrou nos top 3. Então, por isso que eu achei bem legal de trazer ele para cá, porque realmente é um livro que, apesar de ser um livro relativamente pequeno, ele é um livro que tem nem 200 páginas, tem 191 páginas, mas a quantidade de conteúdo e direcionamento que ele traz, eu vejo que ele é bem significativo para trazer uma melhoria para a vida de qualquer pessoa. Então, vamos começar a dar uma olhada no que o livro traz. Logo no início do livro, ele fala a respeito da responsabilidade. E aí ele tem uma frase assim: o começo é aceitar a total responsabilidade por sua vida e se recusar a culpar outra pessoa. Então, ele coloca, né, que se a pessoa quer ter uma melhoria na vida, o primeiro passo é assumir a responsabilidade pela própria vida e pelos resultados que ela tem. E aí ele coloca que existem 3 argumentos imperativos que são a base do livro para o desenvolvimento dessa melhoria de vida em todas as áreas. Então ele coloca assim: você é justamente tão digno, merecedor e capaz de criar e sustentar saúde, riqueza, felicidade, amor e sucesso extraordinário em sua vida quanto qualquer outra pessoa na Terra. Então, o primeiro argumento imperativo, como ele coloca, né? Então, você é digno, merecedor e capaz de criar e sustentar sucesso em todas as áreas da sua vida. O segundo aspecto que ele coloca é: dedicar tempo todos os dias em se tornar a pessoa que precisa ser para atrair, criar e sustentar consistentemente os níveis de sucesso que pretende alcançar. Então, que para você gerar esse sucesso em todas as áreas da vida, você precisa dedicar tempo todos os dias para se tornar a pessoa que é capaz disso. Então, eu vejo que é muito comum as pessoas falarem assim: ah, eu quero determinada coisa, então preciso fazer tal coisa, fazer isso, fazer aquilo. Mas a gente precisa começar trabalhando em quem nós somos, né? Porque quando eu transformo quem eu sou, fazer aquelas coisas se torna mais natural. E aí não se torna mais uma dificuldade de fazer. Então, a importância de começar a trabalhar em quem nós somos para poder gerar e criar esses resultados. E aí ele coloca, que é a base do livro, né, do Milagre da Manhã, que como você acorda cada dia e a sua rotina matinal, ou a falta dela, afetam dramaticamente seus níveis de sucesso em cada área da sua vida. Então, essa é a introdução do livro. Ele coloca que você é merecedor e capaz de criar uma vida de sucesso em todas as áreas, a importância de se trabalhar em você mesmo para gerar esse resultado, e que o jeito como você começa o seu dia interfere diretamente nesse resultado. Legal. E aí ele enfatiza esse aspecto, né? Então, em quem você está se transformando é o único e mais importante fator determinante em sua qualidade de vida agora e para o futuro. Eu até costumo falar, já falei em outros encontros, né, que tudo aquilo que a gente se realiza na vida, o principal resultado de tudo que a gente faz é a pessoa que a gente se torna. E até quando eu falo mais especificamente sobre dinheiro, né, eu costumo dizer assim, né, melhor do que ganhar R$ 1 milhão é você se tornar a pessoa que sabe fazer R$ 1 milhão. Porque se você souber fazer, não importa se por acaso aconteça alguma coisa e você perca, você faz de novo. Agora, quando a pessoa ganha, ela tem que se preocupar porque ela não tem que resguardar aquilo porque ela não sabe como fazer de novo. Então, a pessoa que a gente se transforma é mais importante até do que o resultado das coisas que a gente atinge, né?
E aí ele coloca: se me esforço para fazer a primeira hora idealmente produtiva, o resto do dia tende a seguir o mesmo fluxo. Então ele coloca essa importância de que se eu começo a primeira hora do meu dia de uma forma extremamente produtiva, a tendência é que o restante do meu dia vai seguir esse mesmo fluxo, né? E eu acho muito legal a abordagem que ele dá no livro, e até sinto da seguinte forma: se por acaso eu tenho a clareza das principais, daquilo que é prioridade na minha vida, pego atividades que estão relacionadas àquilo e executo logo nas primeiras horas da manhã, automaticamente eu já gero um sentimento de esse dia valeu a pena. Então, quando eu coloco os principais pontos que impactam de forma positiva na minha vida logo no começo do dia, eu já tenho a sensação de vitória pessoal logo no começo do dia. E aí essa sensação de vitória também repercute para o sentimento para desenvolver todas as outras atividades. E aí no livro, ele coloca que essa vitória pessoal, ela é desenvolvida baseada em 6 atividades, certo? Então ele propõe 6 atividades para que a gente faça todos os dias. Então essas atividades seriam silêncio, afirmações, visualização, exercício, leitura e escrita. E aí a gente vai ver um pouco mais de detalhes sobre cada um desses itens um pouco mais para frente. Legal. Aí ele coloca que existem 3 passos para a gente tomar consciência para começar a colocar em prática esses aspectos na nossa vida. Então, a primeira coisa que ele coloca é o que ele chama de reconhecer a verificação de realidade de 95%. Então, ele coloca o seguinte, que se a gente for olhar na sociedade em geral, a grande parte das pessoas está dentro daquele nível que é chamado de mediocridade. E aí é importante a gente entender a cidade, né, que mediocridade está ligado com a média. A média é a grande massa, é o estado onde a grande parte das pessoas está. Então ele coloca o seguinte, que a grande massa, então a mediocridade, a grande parte da população, em geral, não está cuidando da saúde, está se alimentando mal, não faz atividade física, não dorme com qualidade, não está financeiramente organizado, não está realizada no trabalho que faz, não, não está bem com os relacionamentos, né? Então, assim, não tem paz nos relacionamentos, não tem qualidade nos relacionamentos. Então, ele diz que o primeiro ponto é a gente olhar para a grande massa e entender que existe essa característica na sociedade, né? E para daí começar a ter o sentimento de, ok, então eu quero sair dessa grande massa e começar a me destacar e começar a cuidar da minha vida para ter sucesso em cada uma dessas áreas. E aí ele coloca que existem algumas causas para a mediocridade. Então, primeiro ele coloca que existe a síndrome do espelho retrovisor, que é a pessoa olhar para o passado dela e acreditar que se ela foi assim, ela vai continuar sendo assim, que o futuro vai ser igual ao passado. Eu costumo dizer que aquilo que uma pessoa vive hoje não é quem a pessoa é. O que a pessoa vive hoje é o resultado de quem a pessoa era. Então, as ações que nós fizemos no passado geraram os resultados que temos na nossa vida hoje. Então, se você olha para o seu resultado, você tem uma visão de quem você era, que foi a forma como você agiu, que gerou o resultado que você tem hoje. Agora, o resultado que você tem amanhã vai ser baseado na pessoa que você for hoje. Então, daí a importância da gente escolher as nossas atitudes e escolher nos transformarmos na pessoa que vai gerar os resultados que a gente quer. O segundo aspecto que ele coloca é a importância da pessoa viver com um propósito. Então, ele até coloca assim, né? E a gente vai ter até um pouco mais a respeito disso, de por que você acorda todos os dias, né? Então, quando você tem um propósito, você sabe o porquê você está vivendo, o porquê você está fazendo uma coisa e qual que é o objetivo que você quer com aquilo, você começa a agir de uma forma diferente e não viver naquele modo, deixa a vida me levar, né? Uma outra coisa que ele coloca é que muitas vezes as pessoas elas são permissivas com elas mesmas, naquele sentido, né?
Ah, eu estou de dieta e quero perder X peso. Aí vai lá, aparece um doce, a pessoa fala, ah, não, eu estou de dieta, mas é só esse docinho. Ah, mas é só aquilo. Ou é só hoje que eu não vou fazer, é só hoje, né? E o que acontece é o seguinte, o nosso sistema, principalmente o nosso subconsciente, ele tem o tempo todo observando todas as nossas ações. E toda vez que a gente assume um compromisso e a gente não age de acordo com aquele compromisso, a gente está dando uma imagem para o nosso subconsciente de que não é necessário ou não é importante cumprir com aquilo que a gente fala. Então, isso vai, no subconsciente, internamente, reduzindo o nosso nível de autoconfiança. Porque se a pessoa se propõe a uma coisa e ela não cumpre o que ela diz, ela fazendo isso com determinada frequência, ela vai começando a reduzir o quanto ela acredita na força de vontade dela e automaticamente deixando de engajar o próprio sistema e o subconsciente dela nesse processo. E aí ele diz da importância de que toda vez para realizar sucesso em alguma área da vida, existe a importância de se ter responsabilidade. Então, a pessoa precisa assumir a responsabilidade, tanto pelas ações, quanto pelos resultados que ela tem em cada uma dessas áreas. Então, ela tem que olhar para aquilo que acontece e assumir a responsabilidade. E aí, ter responsabilidade pelas ações, para isso, mudar de forma significativa. Depois ele coloca a respeito do círculo de influência. Então, quando uma pessoa vive em um determinado ambiente, dando aí o próprio exemplo da atividade física, né? Se uma pessoa fala assim, ah, beleza, eu quero me exercitar, só que aí ela pega e entra para um grupo de degustação de bolos, por exemplo. Provavelmente ela vai estar num ambiente que as pessoas não necessariamente estão se exercitando. E aí, estar num ambiente onde as pessoas não fazem o que você quer, não te incentiva a fazer aquilo. Agora, se ao contrário, a pessoa vai lá e, por exemplo, se inscreve num determinado grupo, por exemplo, ah, eu vou então me inscrever numa escola de futebol, por exemplo. Então, automaticamente, eu vou ter um grupo que vai estar fazendo uma determinada atividade comigo, com determinada frequência, e o grupo me incentiva a fazer aquelas ações que eu quero. Né? Aí ele coloca que um outro motivo da mediocridade, uma outra causa, é a falta de desenvolvimento pessoal. Então, e aí ele coloca a frase, né? Os nossos níveis de sucesso certamente excederão o nosso nível de desenvolvimento pessoal, porque o sucesso é algo que atraímos pela pessoa que nós nos tornamos. Essa frase é do Jim Rohn. Né? E um outro aspecto da mediocridade ele coloca pela falta de urgência. Então, a pessoa não tem uma visão de que é muito importante ele fazer aquilo agora e vai deixando que aquilo aconteça com o tempo. Né? E o terceiro passo dentro desse processo é estabelecer o limite. Então, se você não investir, se a pessoa não investir tempo de qualidade na sua automelhoria, a vida dela nunca vai melhorar. Então, ela precisa colocar esse propósito e esse limite, inclusive a palavra decisão, né? Ela está relacionada com cortar, né? Então, quando uma pessoa decide alguma coisa, ela corta com aquilo que havia anteriormente e se propõe efetivamente a seguir com seu novo propósito de vida. Então vem a pergunta, né? Por que que você acorda? Por que que você acordou essa manhã e por que que você acorda todas as manhãs? E ele fala que é importante a gente entender o que ele chama de o segredo para parecer que toda manhã parece Natal. Então, a gente pode observar que assim, né? Por exemplo, vou pegar o exemplo de uma criança, né? Muitas vezes você vai ver que muitas das crianças acordam para ir para a escola com aquele desânimo, né? E fala, ah, nossa, eu não queria ir, só um pouquinho mais, mãe, deixa eu ficar na cama. Só que, se você combinar com essa criança que você vai fazer um passeio num determinado dia, provavelmente ela vai acordar antes do despertador tocar, vai estar lá querendo fazer você acordar e vai levantar com outra disposição. Então, é importante a gente entender o que nos motiva e ter propósito na vida para que a gente acorde todos os dias sabendo o porquê que a gente está acordando e o que a gente quer realizar naquele dia. Né? E aí ele começa a dar alguns direcionamentos de forma prática, de como é que você pode conduzir isso para realizar. Então ele coloca lá o que ele chama de 5 passos à prova de soneca. Então, o primeiro
no dia anterior, você já criar a sua intenção antes de dormir. Então, você saber qual que é o seu propósito e qual que é a sua intenção do que você vai realizar no dia seguinte. Aí você coloca o despertador do outro lado do quarto. Então, ele fala para deixar o despertador longe, para te obrigar a sair da cama para desligar o despertador. Depois ele fala que imediatamente você desligou o despertador, você já sai do quarto e vai escovar os dentes. E aí, terminando de escovar o dente, você vai para a cozinha e bebe um copo d'água. Então, fazendo essas atividades, então você levantou da cama, escovou o dente, bebeu um copo d'água, em cada passo dessas atividades que você vai fazendo, você vai se despertando um pouco mais. E aí você vai reduzindo a sua vontade de voltar para a cama e voltar a cochilar, voltar a dormir novamente, né? E aí ele diz que na sequência, para você já vestir a sua roupa de ginástica, porque uma das práticas propostas é fazer exercício logo pela manhã. Uma das coisas que eu procuro fazer, e já vi recomendação de vários profissionais da área de exercício físico, é de você já fazer meia hora de atividade aeróbica logo pela manhã, em jejum, antes de comer alguma coisa, tá? Para algumas pessoas que não se sintam com energia ou que percebam que precisam de alguma coisa, eu recomendo no máximo comer uma banana, certo? Você já vai ter energia suficiente, porque o que se observa é que se a pessoa para tomar café da manhã, então assim, não, beleza, então vou preparar o café, vou fazer, e a pessoa faz uma determinada de coisas e come, acontece primeiro que ela já vai estar alimentada, então ela não vai se sentir leve o suficiente para fazer exercício, então ela vai acabar postergando isso para um pouco depois, né? E sem contar que ela vai acabar perdendo tempo, e aí corre o risco de começar tomando o tempo do dia e começar já a esbarrar em algumas atividades que tenham ser feitas, e isso fica para depois, e aí a pessoa acaba não fazendo, né? Então, o Hall coloca nesse livro, né, a respeito das 6 práticas, nos Estados Unidos é bem comum, né? A gente pega vários livros onde eles usam esses acrônimos, né? De usar a primeira letra de um conjunto de coisas para criar uma palavra, né? E aí ele coloca aqui o que ele chama de savers, né? Então, você pegar a inicial de cada uma das palavras em inglês. Então, silence, affirmation, visualization, exercise, reading e scribing. Então, a letra deles seria savers, que seriam salvadores. Então, ele coloca no livro que existem 6 salvadores do sucesso e do alto desempenho. Então, ele coloca que o primeiro salvador é o silêncio. Então, ele coloca, né? Pense na meditação diária como férias dos seus problemas. Então, a primeira atividade é o silêncio, no sentido de você meditar e começar a limpar os seus pensamentos e ir criando um alinhamento pessoal para você se conectar com você mesmo, para conseguir seguir com as atividades do dia com uma outra qualidade da mente. Então, assim, deixar os problemas de fora, se distanciar dos pensamentos, criar uma tranquilidade, reduzir o nível de estresse e já começar o dia com uma outra qualidade de dia. O segundo aspecto, a segunda prática, é as afirmações. Então, ele diz, né, o seu diálogo interno influencia e muito no seu nível de sucesso em todos os aspectos da vida. Então, uma coisa importante da gente observar é que a gente tem um diálogo interno. Então, existem, no nosso consciente e subconsciente, né, diversas programações que a gente fez durante a vida, e esse subconsciente fica falando determinadas coisas. Então, para algumas pessoas, é muito comum ficar ouvindo coisas do tipo, mas você não vai conseguir isso, você já tentou, você já tentou antes e não deu certo, cuidado que isso é perigoso, e pensamentos desse tipo. E é importante a gente começar a reprogramar a nossa mente para que a gente tenha uma voz e falas mais positivas. E daí a importância das afirmações. Quando eu fiz o curso de hipnose, eu descobri que existem basicamente 3 formas da gente reprogramar a nossa mente para que ela engaje nas coisas que a gente quer realizar. Então, as 3 formas, uma delas é pela própria hipnose, você consegue reprogramar sua mente, o subconsciente, para gerar aquilo que você quer. O segundo é através de forte impacto emocional. Então, a gente pode ver, por exemplo, nos traumas, né? Quando uma pessoa vive uma situação traumática, aquilo marca de um jeito que cria determinadas programações mentais
que às vezes, por exemplo, bloqueiam uma pessoa a respeito de alguma coisa. Só que a terceira forma de reprogramar é a repetição. Então, quando a gente faz uma determinada coisa diversas vezes, a gente vai reprogramando a nossa mente para conseguir lidar com aquela situação de uma forma diferente, certo? Então, por isso a importância das afirmações. A terceira prática que ele coloca são as visualizações. E aí ele dá a dica aqui de: eu me visualizo vivendo o meu dia ideal, realizando todas as minhas tarefas com facilidade, confiança e prazer. Quando você cria uma imagem mental daquilo que você quer, daquilo que você quer realizar, sobre a vida que você tem propósito de viver, aquilo te cria uma motivação interna e cria caminhos mentais também para você realizar aquilo que você deseja, certo? Aí a quarta prática ele coloca para que é fazer exercícios. Então ele recomenda fazer de 10 a 20 minutos de exercício aeróbico. Quando eu estive nos Estados Unidos fazer um treinamento com o Tony Robbins, o treinamento que eu fui fazer lá era um treinamento baseado em alto desempenho. E aí ele colocou, nos 4 dias de treinamento, havia um dia que era totalmente dedicado a falar sobre exercício, alimentação, sono, então todos os aspectos físicos, né, do alto desempenho. E aí tem uma frase do Anthony Robbins que diz assim, desse treinamento. Ele fala assim: musculação cria músculos, atividade aeróbica te dá saúde. Então, eu sinto que as duas coisas são importantes, né? Até no livro, no 7 Hábitos que a gente estudou anteriormente, né? Ele colocava que tem 3 atividades físicas que são importantes, né? Que é a atividade aeróbica, que vai te dar condicionamento físico e a qualidade do seu coração. E, principalmente, né? Eu acho que um dos grandes motivadores é evitar Alzheimer e todos os outros problemas relacionados ao sistema vascular, né? O segundo aspecto é flexibilidade, então trabalhar a flexibilidade para a gente conseguir envelhecer com saúde e mobilidade, né? E o terceiro aspecto é a força, né? Mas eu sinto que a atividade aeróbica, fazer com que o sangue circule no cérebro e circule em todo o corpo, traz uma atividade um resultado muito grande em disposição para desenvolver as atividades do dia a dia e sobre a qualidade da nossa mente e pensamento também. Então, eu particularmente recomendo que na primeira atividade do dia seja feito e dedicado algum tempo para a atividade aeróbica. Depois ele coloca a respeito da leitura. Então, e aí ele coloca uma frase, né, que quem não quer ler não tem vantagem alguma sobre quem não sabe ler. Então, a importância da gente ler e adquirir mais conhecimento, né? Então, assim, tudo aquilo que a gente ainda não consegue na vida, ou não faz, ou não sabe, na verdade, tudo aquilo que a gente não tem e não faz, está relacionado a alguma coisa que a gente não sabe. E aí, daí a importância da gente procurar com quem já teve essa experiência, já realizou aquilo que a gente quer, conhecer formas e estratégias para realizar aquilo que a gente quer. E a sexta prática que ele coloca é a prática de escrita. Então, ele recomenda até que a pessoa tenha um diário para ir relatando e descrevendo insights que ela tem. Então, ele coloca algumas práticas e alguns aspectos, mas principalmente ele fala da importância da gente escrever a respeito de gratidão, ideias e aprendizados. E a importância da gente escrever, de preferência manualmente, né? Ele até coloca no livro que a pessoa pode, por exemplo, ter um diário digital no celular, enfim. Mas eu percebo que esse movimento de colocar as coisas no papel e de escrever ideias ajuda a gente melhorando a nossa qualidade de organização dos pensamentos. Porque uma coisa é como a gente pensa. Agora, quando você precisa escrever aquilo que você está pensando, você estrutura melhor os seus pensamentos. E isso vai fazendo com que todo o seu aspecto mental também funcione de uma forma melhor. Tá ok? Eu esqueci de colocar aqui na apresentação, mas a recomendação que o Hall coloca, e a proposta dentro do livro, ele coloca o seguinte: a proposição de que a pessoa acorde 1 hora mais cedo do que ela costuma acordar habitualmente. E aí, dentro disso, ele fazer essas 6 atividades nessa 1 hora. Então, ele coloca que a pessoa faça 5 minutos de silêncio, 5 minutos de afirmação, 5 minutos de visualização, 5 minutos de escrita. Então, aqui a gente teria 20 minutos.
E aí a pessoa teria, então, depois 20 minutos de exercício e 20 minutos de leitura, certo? Com isso, complementando as 6 atividades em 1 hora, logo pela manhã, elevando esse nível de qualidade para o seu dia e dando essa percepção de vitória pessoal já logo na primeira hora do dia. Legal. Então, é isso que eu preparei de conteúdo para a gente conversar hoje. E, como de costume, deixo aberto aí para quem quiser comentar, dizer a percepção, insights e etc. a respeito do conteúdo. Quem quiser, pode falar. Vontade, Leontina, caso queira. Eu quero. Eu gostei bastante, porque a Manuela já tinha me falado desse livro, Maurício, e eu não tinha lido, eu não conhecia. E eu estou muito voltada, né, para a formação de helper, né, do Patrick. Então, eu leio os capítulos que eu tenho que fazer relatório e do livro Caminho para o Eu Real. E é muito interessante porque, assim, o trabalho de formação e o caminho que eu faço, né, na formação, ele, ele é justamente o que a proposta que esse livro traz, não nessa página prática, né, mas a parte que fala da gente se tornar quem a gente é, né, o mais próximo de quem a gente é. Então, para isso, a gente precisa perceber o que acontece internamente, perceber, ter o autoconhecimento para a gente conseguir chegar, digamos assim. Por exemplo, esse item, né, de ser digno, merecedor e capaz de criar e sustentar, né, a saúde, a riqueza, a felicidade, amor e sucesso. O amor já é um sucesso maravilhoso, né, quando sustenta amor pela vida. E então, assim, sim, nossa centelha divina nós somos tudo isso. Então, por que que essa centelha divina está, às vezes, encoberta? Né? Por que que a gente não brilha o tempo todo? Né? Por que que a gente não vai e acontece? Por que que encontra as paredes, as dificuldades? E aí entra esse aspecto muito fino, que dedicar tempo todos os dias, se tornar a pessoa que precisa ser, para atrair, criar e sustentar os níveis de sucesso que pretende alcançar. Aqui é onde dá o desvio. Por quê? Porque uma coisa é a gente querer ser quem a gente é. Outra coisa é a gente criar uma autoimagem idealizada da pessoa de sucesso, aquela pessoa, e a gente cria um personagem. E a gente se afasta de quem a gente é, do brilho natural, né? Da espontaneidade, de tudo de bom que a gente é espontaneamente. Quando a gente coloca assim, aquela coisa que a gente, né, quer parecer ser, fica sem consistência. E a gente, né, assim, se afasta do ser real que a gente é, né? Então, esse é um aspecto muito delicado, porque para a gente criar a imagem de algo, por exemplo, para quem está na vida aí cotidiana querendo fazer sucesso em termos de ganhar dinheiro, como é que a pessoa vai ser quem ela é espontaneamente? Ela tem que criar ela tem que, assim, a, a, a mídia, tudo aí vem de uma imagem, né? São imagens que as pessoas de sucesso. Na verdade, quem está fazendo realmente sucesso, quem ganha grana mesmo, nem bota cara, nem conhece. Nem. Quem fica assim botando muito a cara para mostrar uma coisa de sucesso,
Não tem, não é. É a persona, né? Então, isso daí eu vejo que é a parte mais delicada, né? E o restante dos itens, né, de todos esses savers, esses 6 itens, né, são práticas que eu pratico também no Patchwork. Então, assim, a meditação, a visualização, a imaginação, criar imagens, encontrar imagens que são imagens que você até comentou, né, das imagens do olhar no retrovisor, né, e as imagens que são limitantes, né, perceber, transformar, trazer para hoje, né? E uma coisa que você falou que é fino, viu? Muito fino. Fazer exercícios, ler e escrever. Isso é rotina. Uma coisa que você falou muito fina, Maurício, que é a pessoa conseguir. Isso é uma peleja para mim, viu? Porque virou, mexeu, eu estou fazendo isso. Quero fazer dieta, já tem semanas. Eu diminuo 1 quilo, só o docinho, emagreci mesmo, pronto. Abre a porta. Então, aí, o que acontece? Laceia, fica laceado. Um tecido que tem que firmar, fica laceado. Por ser leniente com a gente mesmo. Ou eu ser leniente comigo mesma. Em alguns aspectos, né? Então, e aí a fineza da gente conseguir honrar com algo com o nosso propósito. Nem que seja propósito, por exemplo, para mim, né? Fazer exercícios, por conta, tive que pedir licença da academia. Estou fazendo aqui em casa. O que eu posso, mas estou fazendo. Então, é uma proposta, né? É um propósito de vida, a gente conseguir ter coerência com a gente mesmo. É muito interessante, assim, todos esses aspectos foram colocados nesse livro. Gostei muito, viu? Grata. Legal. Uma coisa que é interessante, isso que você comentou também, Leontina, tem um livro que ficou bem famoso também, que é O Poder do Hábito, né? E no Poder do Hábito, ele fala sobre esse aspecto, né, da pessoa se propor e cumprir, né, aquilo que ela se propõe. Só que ele coloca uma coisa que eu acho muito legal, que ele chama de hábito angular. Então, ele diz o seguinte, que... Porque uma coisa que é muito comum, né? A pessoa vira e fala assim, não, beleza, então a pessoa está lá totalmente sedentária, não faz nada da vida, só assiste televisão. Aí ela fala assim, não, beleza, então agora eu vou na academia todos os dias e eu vou correr uma maratona daqui 6 meses e vou mudar toda a minha alimentação e vou acordar mais cedo e vou, tipo, a pessoa quer transformar tudo de uma hora para outra. E aí ele fala, essa ideia do hábito angular, ele diz o seguinte, né? Beleza, você decidiu para que lado você quer ir? Cria uma coisa muito simples que você tem certeza que você vai conseguir realizar. Então, beleza. Aí você pega e faz aquele primeiro hábito simplesinho e você faz ele algumas vezes. E aí, dentro daquilo que eu falei, dali, né? Ao contrário do quando a pessoa se propõe e não faz, ela vai fortalecendo o músculo da autoconfiança dela de falar, nossa, olha só, eu propus, eu fiz. Eu propus, eu fiz. Eu propus, eu fiz. Legal, aí depois que você faz algum tempo, vai falando, beleza, agora eu vou fazer um pouquinho mais. E aí vai aumentando esse propósito, né? Para também ir fortalecendo essa autoconfiança nela mesma. E quanto mais a gente fala e faz, mais a gente vai passando para a nossa estrutura essa crença do realmente eu sou uma pessoa que fala e faz, e aí a gente vai fortalecendo esse propósito, né? É interessante eu ter falado disso também, porque deixa eu ver se está aqui. Eu acabei, meu livro do mês passado, né? Eu procuro ler pelo menos um livro por mês, né? E aí o meu livro do mês passado foi esse aqui, ó. A Arte de Falar e Fazer. Que acaba tendo tudo a ver com isso aqui. E esse livro é muito legal, que ele explica, ele vai além de alguns aspectos aqui do Milagre da Manhã, né? Que ele explica desde os níveis de energia no dia, como organizar tarefas,
o escritor desse livro tem um outro livro que fala sobre produtividade, então ele é especializado sobre isso, né? E ele dá alguns aspectos sobre como lidar com todo o sistema hormonal nosso, os mecanismos de prazer de realização, então, como te presentear com aquilo que você faz. É muito interessante. Também vale a pena entrar na lista de livros a estudar, né? E falei um monte de coisa. Quer comentar também, Marta? Então, eu realmente vejo assim um conjunto, um compilado bem interessante que, se praticado, aí pode realmente trazer bons resultados. Às vezes eu fico olhando só a questão do tempo, eu tô querendo colocar todos esses hábitos na minha vida e vejo que alguns ficam de fora mesmo do meu dia a dia se eu não tiver com essa atenção de colocá-lo todos. Com relação ao exercício, é o que eu mais tô fazendo recentemente, é a minha derradeira vitória. Daqui a pouco vou para academia também, assim que acabar o nosso encontro aqui. Então, estou conseguindo, né? Para mim, realmente fez muito bem essa questão de começar a obter resultados e ver que você só não obtém quando você não faz por onde mesmo, né? Isso facilita em diversos aspectos. Me vejo mais instrumentalizado para isso agora, também com mais informação. Vejo que estou despertando isso agora na vida, para isso agora. E vejo que era falta de conhecimento mesmo, de até ter crenças de que algumas coisas não eram para mim e que já teria que esperar trocar de corpo para para ter resultado. Então já dá para aproveitar ainda alguma coisa desse aqui, até dá para ter bons resultados. E então, com relação a isso, é interessante, mas com relação à meditação e leitura, eu não sei se conta hoje em dia essa que a gente faz, busca por conhecimento de outras formas. Parar para sentar e ler um livro é uma coisa que eu já não estou me vendo fazendo mais, porque eu estou acreditando que é muito mais proveitoso ouvir um livro do que ler um livro, por conta de poder ouvir enquanto eu estou fazendo academia, enquanto eu estou lavando a louça, enquanto eu estou fazendo algumas outras coisas mecânicas. Para mim eu vejo que é uma facilidade. É claro que existem algumas leituras que exigem um nível de atenção expressivo, mas via de regra eu estou considerando que a busca por conhecimento, isso é constante, todo dia eu estou buscando por conhecimento, não sei se está valendo aí nesse quesito da leitura. E escrever, eu vejo que fica muito na idealização, né, de sempre estar querendo produzir conteúdos, por exemplo, até de autoconhecimento, sistematizar o conhecimento que tenho, procuro fazer, tem um texto aqui no celular que para insights, qualquer insight ou pensamento que eu tenha, que eu considere pertinente, já clico e anoto, mas não é ainda essa rotina, né, que eu acho que talvez possa até estimular mais o processo de criação, né? Só o fato de você estar fazendo isso o próprio fazer pode estimular que o próprio cérebro lhe dê mais, né, mais resultados nesse sentido. E qual que era o outro hábito? É o exercão. Então aí já foi exercício, a meditação. Eu ainda estou com dificuldade de acreditar nos 5 minutos de meditação, sabe? Estou achando que às vezes precisa um pouco mais. Talvez na propositura de silêncio, né? 5 minutos de silêncio já é algo que pode colocar a gente em um outro estado mais receptivo e favorável, ainda mais no começo do dia. Não sei se chegaria a ser, né, uma meditação. Eu acho que para 5 minutos de silêncio é bom, mas eu acho que eu demoro mais de 5 minutos para colocar a minha cabeça em silêncio. Então nessa questão das medidas dos tempos que eu acho que às vezes o livro pode, enfim, é um desafio aí, acordar e fazer essa maratona. E até prefiro deixar o exercício para academia mesmo. Então eu fico pensando em reorganizar de alguma forma esses elementos na rotina. Talvez, aparentemente, a princípio, parece mais satisfatório para a minha realidade, assim.
E com relação ao que a Leontina falou, essa questão do ser, né? De nos tornarmos quem somos, e porque naturalmente já não expressamos, esse é um assunto que eu adoro estudar, né? Eu acredito muito numa ferramenta chamada Enneagrama, não sei se você chegou a conhecer, Leontina. Já conhece? Ah, então tá bom. Então, eu acho que ele mostra bem essa questão da imagem, do personagem que a gente acaba criando, né? Que é a própria personalidade, o que ela busca atender, mas eu vejo que os nossos quereres e estrutura de pensamento se organizam em níveis, e conforme a gente vem se desenvolvendo, até o nosso querer, os nossos projetos, essas coisas, elas vão se modificando. E no nível da personalidade do personagem, acaba sendo muito mais a ver com a imagem de sucesso, a imagem de... É muito mais para ser visto, né, do que... E em essência, né, se a gente colocar lá que em essência a gente pode ser a expressão do potencial do que realmente somos, e até lá nós já estamos mais integrados, já estamos em comunhão com o amor e a expressão de uma abundância que na personalidade me vejo vendo as coisas ainda sob um ponto de vista de carência, de precisar de coisas, precisar, às vezes, de recursos, de precisar de pessoas, precisar de reconhecimento, e isso eu vejo que são dimensões da expressão do ser numa medida, um contexto inferior a este da realidade do nosso ser ainda, né? Mas que caminha e que por níveis de escada a gente vai através de... Mas eu vejo que há uma mudança de visão, não de quem somos em essência, né? Do nosso potencial, mas a forma como a nossa consciência se produz comportamentos, eu acho que chega a ser até o oposto, a depender da situação, assim, conforme a gente vai subindo. Então, por isso que nesse quesito, eu acho que é necessário algumas outras abordagens, assim, os outros cuidados para nos auxiliar a não entrar na ilusão que o próprio personagem, a personalidade, nos sujeita, dentro de uma visão de contexto de uma consciência mais diminuída, até a gente chegar, né, a perceber quem a gente é e simplesmente expressar isso, ser bom e satisfazer a nós e ao nosso entorno. Mas é isso, por enquanto. Fazendo alguns comentários, né, Márcio, em negócio que você falou. Primeiro, você falou daquilo que a Leontina disse, bem disso que você estava falando agora, né, do ser, aquilo que realmente se é, né, e eu concordo plenamente com o que você falou, né, que a gente tem um nível na personalidade e existe um caminho para a gente ter um contato mais profundo com aquilo que a gente realmente é, para entender um querer diferente, né. Existe esse querer superficial, que em geral é vendido, né, pela mídia e pela sociedade, vamos dizer assim, e existe um querer mais profundo que vem de um processo de autoconhecimento maior. Mas assim, tentando ser simplista, né, e como eu falei, é simplista esse assunto, daí para a gente desenvolver muito. Tem um outro livro que eu li recentemente, que também acho muito bacana, que chama O Óbvio que Ignoramos. E esse livro ele fala a respeito de reconhecer o talento e servir ao mundo com seu talento. Então, também está num processo de autoconhecimento, né? De perceber qual que é a sua expressão que pode ter para o mundo e se colocar a serviço do mundo para expressar isso que você é. Né? Mas o quem você é implica tudo isso que a gente falou aí de aprofundar e etc. Pegando o ponto que você falou, né? Eu vejo Como que é o nome do livro? O Óbvio que Ignoramos. O Óbvio, tá. Sim, O Óbvio que Ignoramos. É bem interessante esse livro. Ele é bem isso. Ele vai pegando vários aspectos e ele vai falando... aquela história, né? O óbvio precisa ser dito, né? Aí ele vai pegando vários pontos, assim, sobre desenvolvimento
principalmente falando desse aspecto do talento, né? E da expressão na vida e tal. Bem, bem interessante. Que aí você fez um comentário, Márcio, a respeito do audiobook, né? Tipo, eu adquiri conhecimento e tal. Eu tenho uma sensação que, no aspecto adquirir conhecimento, vídeos e áudios e texto, e conteúdo online e tal, é muito valioso. E eu sou super a favor de fazê-lo. Mas eu tenho a sensação que o parar para ler um conteúdo tem um impacto bastante positivo no ritmo também. Eu tava brincando com a Alicia, minha esposa, esses dias, né? Assim, né? Eu falei para ela, quem hoje em dia, por exemplo, joga xadrez, né? As pessoas não se deem mais com tempo, né? Para fazer uma atividade na qual ela pare para se concentrar numa coisa só, né? Então, eu percebo que esse hábito do parar para ler é um exercício mental também, sabe? Eu estou 100% parado e focado em fazer uma coisa só. Então, não é só a aquisição do conhecimento, mas eu percebo que o processo também ajuda nesse processo de centramento e de silenciamento, né? E falando daquilo que você comentou dos 5 minutos de meditação, né? Eu também acho que é pouco. Só que se for regular, se a pessoa parar para fazer meditação 5 minutos todos os dias, pela minha experiência, eu sinto que a meditação ela é acumulativa. Tá? Então, assim, se você medita um dia 5, 2 dias 5, 3 dias 5, 10, 5, 10, 30, 60, 100 dias 5 minutos, o efeito é acumulativo, entendeu? E vira mais ou menos como aquela história do próprio exercício físico, como a maior parte das coisas na vida, né? E assim, não adianta uma pessoa virar e falar assim, não fiz academia a semana inteira, então vou fazer 4 horas de exercício hoje. Né? Não resolve. Não resolve o problema, entende? Então, a constância da prática, ela acaba sendo mais importante do que a intensidade da prática. Né? Então, é mais ou menos como eu leio esse aspecto da experiência. Né? E tem uma coisa no livro que eu não trouxe aqui, que ele até diz assim, né? Que pela importância dessas práticas e entendendo a rotina das pessoas, tem um capítulo que ele coloca sobre o milagre da manhã em 6 minutos. Então ele fala que se a pessoa não consegue enxergar a rotina para aplicar todos os itens, que ela faça todas as práticas, mas faça 1 minuto de cada uma. Então, 1 minuto de silêncio, 1 minuto de afirmação, 1 minuto de visualização, 1 minuto de exercício, 1 minuto de leitura, 1 minuto de escrita. Né? E aí entra nesse aspecto que eu acabei de falar, né? Que a constância do hábito acaba trazendo um benefício maior do que necessariamente a intensidade, né? Então, que pelo menos seja 1 minuto de cada um dos itens, mas que seja feito de forma consistentemente. Né? Não sei se fez sentido esses assuntos. Para quem tem uma vida corrida, né? Não Sim. combina comigo isso. Eu estou fazendo meditação. Eu estou fazendo meditação com um amigo meu, que é um amigo parceiro de formação do Petro, que ele tem uma vocação, literalmente, desde menino, para oração, para todo esse aspecto mais espiritualizado. E ele está seguindo uma vocação dele, criando todos os dias, ele faz meditação de manhã cedo, juntando meditação e oração. E eu tenho feito com ele, são 50 minutos todos os dias. Mas está sendo tão legal. E eu estou gostando tanto porque ele flui, sabe? É gostoso porque eu também usufruo desse potencial dele, né? Se vocês quiserem, eu posso colocar para vocês no grupo e vocês inscreverem no canal, porque ele já está no YouTube, sabe? Ele já está fazendo com um grupo. E
E está sendo muito bom, muito legal mesmo. Para quem acredita em Deus, né? Porque ele traz muita frequência de Deus e de Jesus. Assim. A oração que ele faz sempre é do Pai Nosso, assim, a mesma oração. Mas ele traz elementos e num determinado momento da meditação ele traz o Pai Nosso, e a gente se conecta com o profundo e com Deus. É uma coisa muito interessante. Para mim está fazendo muito bem isso. E uma coisa que você falou, Márcio, muito legal, que é assim, perceber a personalidade, a persona, mas perceber o caminho para a essência, né? Do que a gente é na essência, que a gente tem tudo. E o quanto a gente ainda espera de fora, quanto mais a gente espera de fora, porque a gente está distante desse lugar, dessa fonte que jorra dentro da gente, né? E eu quero só contar para vocês uma coisa que o Márcio falou da carência, do reconhecimento, né, que a gente quer. E eu, com revisão diária, de constantemente percebia dentro de mim uma frustração por não ser reconhecida. E percebi isso ser recorrente. Então, eu fui buscar aonde eu comecei a buscar cada vez mais distante, né? E eu cheguei num lugar muito interessante, porque eu sou a quarta filha, né? E as minhas irmãs são todas mais velhas, ninguém me dava a menor bola, assim. Eu era um zero à esquerda dentro de casa, então, assim, eu não tinha uma relevância para elas prestarem atenção em mim. Então, eu queria, assim, ser reconhecida, ser olhada, ser vista e reconhecida, era uma coisa assim, não, ainda é muito importante para mim. Então, mas constantemente eu já percebo melhor. Quando eu me pego assim, ressentida, por não me sentir reconhecida, eu já sei de onde é. Agora eu já sei aonde que está pegando, né? Eu já tenho essa consciência. Aí eu falo, tá bom, então meu eu imaturo aqui, a minha persona querendo reconhecimento, das minhas irmãs mais velhas. Então está sendo muito mais divertido, né? Está mais leve. Não estou mais assim ficando aquele tempo. Está mais fácil. Então, o autoconhecimento é realmente o caminho, sabe? Tá bom. Isso. Ô, Leontina, você chegou a fazer uma busca sobre qual é o seu perfil de personalidade, segundo o Enneagrama das Personalidades? Eu não cheguei. Não cheguei a fazer esse perfil todo. Eu fui só assistir uma palestra com a Fátima lá, que tinha. Eu fui lá, fui assistir uma palestra e tal, e não dei sequência. Então, eu não sei qual é o meu perfil, não. Eu falo porque daí que eu vejo que a necessidade de reconhecimento até tem um lugar disso, né? No lugar enquanto somos indivíduos, né? E realmente essa dimensão da vida inferior, assim, que ela tem o seu valor também, ela é inferior com relação à superior, mas ela tem o seu valor. Daí tem o como a gente quer ser reconhecido, né? Que reconhecido é uma característica de quem tem ego e quer ser reconhecido. Agora, Sim. quando a gente vê o como, a gente vai ver, então, para onde que está apontando isso que a gente ainda sente como carência, sente necessidade de ser validado, né? Pelo outro, pela vida, pelas pessoas, até como potencial de recurso, de realização. Quando a gente realiza, a gente comprova que somos, né, temos aquela capacidade, aquele talento. É uma revelação assim no mundo, né? A gente se revela e daí a gente pode ver melhor. Eu vejo que tem todo esse processo e o como a gente quer ser reconhecido, como a gente quer ser visto. Eu acho que aí que aponta, então, para aquilo que é o que a gente realmente é, porque a gente quer ser visto, a gente por ser aquilo que somos mesmo, né? Então, daí forma um paradoxo que esse como pode nos levar, né, indicar a chegar, a expressar e ser, que daí a gente seremos sem necessitar ser reconhecidos, porque nós já sabemos, seremos totalmente integrados com a informação
e a sensação plena do ser, né? Então não precisa mais essa discussão de quem será que eu sou. Eu simplesmente manifesto a minha realidade. Avisa Eu quando vejo você for dar palestra do Enneagrama que eu quero estar junto, tá? eu estou querendo aproveitar, eu estou querendo fazer um convite de uma entrevista de facilitação de identificação de perfil com você, e daí a gente conversa um pouquinho mais, se você tiver um tempo, quando você puder, daí a gente troca aí um horário. Tá bom, Bom? tá joia. Bom, beleza, pessoal. Então, esse era o conteúdo que a gente tinha preparado para hoje. Não sei se alguém quer ainda fazer alguma consideração final ou se já falaram o que precisavam. Eu quero, Maurício, eu quero só te agradecer. Nossa, você fez 3. Nossa, você leu o livro de quase 200 páginas. Me trouxe mastigadinho. Olha que folga minha. Ainda receber. Azar de quem não está hoje aqui. Eu estou tendo a sorte de estar aqui hoje. E graças a Deus esse material é seu. Então você não está fazendo. Você pode fazer o seu 1 milhão a hora que você quiser, porque você já sabe fazer, né? Então é isso, querido. Você pode passar, fazer novos grupos, fazer com mais pessoas e trabalhar esse tema. Esse material já está feito. É isso aí. Grata. Grato, muito grato. Quer fazer alguma consideração final, Márcio? Sou grato também, Maurício, e eu quero ver se você tem possibilidade de, quando você faz esse slide aí, se você tem como salvar num PDF e mandar no grupo para a gente. Posso Daí sim. é fácil fazer uma releitura depois, acho que reforça aqui na memória o conteúdo visto. Legal. Eu vou preparar sim, e aí coloco lá para todo mundo. Eu me comprometo nessa semana subir todos os vídeos, que a gente tem a gravação de todos os encontros que a gente fez, né? E eu vou subir todos os vídeos e aí também preparo todos os PDF dos materiais, que concordo, Fica às vezes pode ser mais como fácil. sugestão. Eu não sei se você já está pensando em fazer isso, provavelmente sim, mas conforme você estiver revendo os vídeos, se você cortar em fragmentos ali de 15 segundos, de até 90 segundos para postar nas suas redes, pode gerar esse movimento, né, do encontro da semana. Se você fizer poucos recortes do que você considerar os melhores momentos aí, eu acho que pode também gerar o estímulo de mais pessoas querer estar aqui conosco e aproveitar desse benefício. Legal, legal. Grato pela dica. Então, mais uma vez, muito grato por vocês estarem aqui. Como eu digo todas as vezes, se vocês não viessem, eu não tinha propósito para estar. E eu adoro fazer isso. Então, uma das coisas que mais me deixa feliz de fazer. Então, vocês também estão me propiciando essa oportunidade de conseguir fazer essa expressão que tanto me faz feliz. Então, obrigado mais uma vez e a gente se vê, então, na próxima semana. Então, até mais. Tchau, tchau. Boa noite.